Queridos, graça e paz, tudo bem com você? Como estamos aí na nossa navegação, analisando a vida de Neemias, esse personagem tão importante dentro dessa lei que nós estamos estudando e aprendendo com ela. Hoje é nosso quarto dia, onde nós vamos trabalhar a lei da navegação. O pensamento de liderança de hoje é: os líderes não apenas sabem aonde estão indo, eles também levam pessoas com eles. O líder ele tem esse diferencial, ele não só sabe onde vai, mas também ele leva pessoas com ele. Essa é a missão do líder. Um líder que chegar sozinho lá no topo, ele falhou na missão dele. O líder precisa ter a direção, mas precisa conduzir pessoas com ele. O texto bíblico de hoje se encontra em Neemias 4, nós vamos ler versículos alternados, que são versículos 6, 10, 11, 13, 17 e 18. Vamos à leitura. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Olha o pensamento dos inimigos. A ideia de qualquer inimigo é fazer você parar o que você está fazendo. É isso que eles queriam fazer com Neemias. E diz o texto: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com a sua espada e com as suas lanças e com seus arcos. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta. E assim edificamos o muro, tocava a trombeta, estavam junto de mim. Nós percebemos aqui, para qualquer iniciativa de liderança, você vai ter algum tipo de oposição. Sempre teremos oposição, sempre. Isso aí é fato. Em qualquer situação, em qualquer trabalho, em qualquer edificação que você for fazer, sempre vai aparecer alguém, sempre vai aparecer uma pessoa, sempre vai ter uma oposição. E quando Neemias fala que ele segurava a arma com a mão e fazia a obra com a outra, ele está dizendo que você não pode parar. Se o que você está fazendo é algo de Deus, você tem direção de Deus para fazer, então você não pode simplesmente parar porque tem uma pequena ou uma grande ou uma média oposição. O importante é que você precisa estar fazendo a vontade de Deus. Presta atenção, uma coisa é ter a visão de um projeto, outra bem diferente é motivar uma cidade inteira a assumir a tarefa a despeito das ameaças e da oposição feroz de seus inimigos. Mas isto foi o que Neemias fez. Neemias tanto fez a obra como convenceu o povo a participar do projeto que ele tinha. Ele convenceu o povo a entrar, colocar a mão no arado e trabalhar para que o projeto dele fosse, o projeto de Deus na vida dele, fosse adiante. Qual o projeto que Deus te deu? Qual o projeto que você tem? Seja sua família, seja uma empresa, seja algo, você precisa entender que você vai enfrentar oposição, que pessoas vão se levantar contra, porque para muita gente os muros continuarem derrubados era uma vantagem, porque era um sinal de que a cidade santa estava derrotada, perdida, era um sinal de ruína. Então para aquele povo aquilo era muito interessante, manter aquela cidade caída, fracassada. Mas Neemias não aceitou não. Neemias tinha uma visão e Neemias sabia conduzir o povo na visão que Deus tinha dado para ele. Vamos ver aqui os princípios de Neemias para lidar com o povo. Essa lição de hoje é muito legal e eu queria que você prestasse muita atenção, porque esses princípios que Neemias usa para conduzir o povo são princípios simples, mas com muita eficácia e serve para qualquer coisa na vida. Se você entender esses princípios e colocá-los em prática, eles trarão também resultados positivos para a sua empreitada, para a sua vida. Primeiro princípio aqui, vamos lá.
Os muros de Jerusalém foram reconstruídos por causa da habilidade de Neemias de trabalhar com pessoas e levá-las aonde precisavam ir. Se você verificar o processo de reconstrução, poderá ver que ele praticou os seguintes princípios ao trabalhar com pessoas. Princípio de número 1, simplificação. Simplificação. Ele explicou a visão de maneira mais simples possível. O objetivo das pessoas era reconstruir o muro. Quando Neemias vai reconstruir o muro, ele deixa muito claro o que ele está querendo fazer. Reconstruir os muros. Ele simplifica. Não é que você vai fazer algo simplório, é que você vai simplificar. O grande problema de muita gente é pensar assim: se eu posso dificultar, para que eu vou facilitar, simplificar, né? E a visão de Neemias que ele nos ensina aqui é exatamente o contrário. Quanto mais simples for, mais fácil vai ser de compreensão das pessoas, porque não tem como as pessoas perceberem ou aprenderem ou se envolverem em algo muito complicado. A visão tem que ser simples, objetiva. Então, não é que a visão é pequena, é a forma de você passar ela é que deve ser simples. O que Neemias queria fazer? Reconstruir os muros, fechar a cidade de novo. E ele chegou, passou a visão e falou: vamos reconstruir os muros. Você entendeu a simplicidade? Segundo princípio, participação. Ele tentava incluir o maior número de pessoas possível no processo. Enquanto caminhava com aqueles que já estavam engajados, também organizava as pessoas baseadas nos grupos naturais de relacionamento. Eles trabalhavam juntos e agrupados por famílias. Uma coisa importante em qualquer projeto é a família. Nós já estamos falando nessa série de 21 minutos que família é algo importante. Isso aí você vai escutar isso todo o processo, sempre que abordar de família. Nunca vamos dizer que família não tem importância, porque isso é uma falácia. A família é algo extremamente importante. E Neemias fez o quê? Ele participou todo mundo, ele envolveu a família. Olha, você precisa de certa forma preocupar em envolver sua família no projeto que Deus confiou a você. Ninguém é vencedor, ninguém é vitorioso indo uma distância enorme e deixando para trás sua família. Isso é muito importante. Delegação. Neemias combinou tarefas com trabalhadores. Ele destacou que metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos e arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Delegação. Sabe qual é o grande problema de muitos líderes, e aqui eu falo de líderes de igreja também, é querer fazer tudo sozinho. Há em nós um ativismo muito grande, uma vontade de fazer as coisas, principalmente quando a gente não consegue encontrar pessoas que fazem aquilo que nós precisamos que elas façam da forma que a gente entende que é melhor. Aí a gente vai fazendo e vai atropelando o processo, e aí fica a empreitada de um homem só. Neemias delegou funções. É muito importante você estruturar uma equipe, falando de igreja principalmente, de empresa, tudo, e você delegar funções e cobrar dessas pessoas o resultado esperado. Delegar funções. Delegar funções é muito importante. Quarto, motivação. Neemias sabia como motivar as pessoas. Ele fez questão de que todos soubessem qual era a razão de sua luta, dizendo: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias 4,14. Então, para ter certeza de que eles não se esqueceriam disso, colocou cada um para trabalhar diante de sua própria casa. Isso aqui é muito legal, porque Neemias
o estímulo de Neemias foi colocar as pessoas por família e trabalhavam diante da casa deles. Tipo assim, se você não trabalhar, o inimigo vai entrar por essa brecha do muro e a primeira casa que ele vai destruir é a sua, com a sua família. Então, se você não entender que você precisa trabalhar para construir esses muros, a primeira família a ser destruída vai ser a sua. Essa estratégia de Neemias funcionou, porque isso é uma motivação. Nós podemos entender motivação aqui de forma muito ampla, muito vasta, mas uma coisa nós não podemos tirar de cena, que pessoas que trabalham motivadas, elas trabalham melhor, né? Elas sentem melhor para trabalhar. Então isso aqui é importante. Neemias motivou o povo, ainda que a motivação de Neemias nesse contexto aqui, um contexto de guerra, um contexto de nação, de cidade, povo judeu, é um contexto um pouco mais, deixe-me dizer assim, ele apertou bastante, mas o ponto aqui central é que eu preciso motivar as pessoas. Quinto lugar, preparação. Pelo fato de estarem sujeitos a um ataque a qualquer momento, Neemias se preparou para o pior. Fez turnos de guardas e manteve o tocador de trombeta junto de si. Ele mostrava ao povo o que estavam fazendo, visando com isso deixá-los mais seguros. Ele anunciava a todo mundo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali correi, a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Neemias capítulo 4, versículo 19 e 20. Preparação. Preparação aqui é muito legal porque Neemias trabalhava, mas ele se preparava pensando assim: pode ser que os inimigos nos ataquem. Então ele montava um cenário que também os protegesse. O povo estava preparado, armas em punho, espadas, arcos, lanças, couraças e colher de pedreiro na outra mão, e uma pá na outra mão, e uma enxada na outra mão, e as pessoas trabalhavam, mas estavam preparadas. Escute, você precisa se preocupar também com isso. Isso chama-se preparação. Você precisa se preparar. Não pode simplesmente ir na simplicidade. O grande problema é a simplicidade. Faz de qualquer jeito, não preocupa com nada, e quando você assusta, periquito roeu a roça toda. Então você tem que ficar preocupado, preparado. Opa, vou fazer isso aqui, mas tem uma preparação. Olha, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, né, que você não precisa de ficar paranoico, mas você precisa ficar apercebido. Vai sair de casa? Abre o portão de leve, dá uma olhada primeiro no cenário, porque às vezes está saindo de carro ali, de repente, eu estou colocando aqui, não tem muito a ver, mas tem a ver. É a preparação. Esteja apercebido. Não seja uma pessoa também assim tão presa. Não seja uma presa o tempo todo. Não seja uma presa para tudo quanto é predador chegar e conseguir êxito naquilo que ele vai fazer. Tanto na vida profissional, familiar, ministerial, não importa. Não seja também uma presa. O que você tem de defesa? Nada, eu só tenho pena e um bico fraco, e carne fraca, e unha fraca, e osso fraco. Então você tem que também perceber, estar preparado, observando. Opa, não é assim, deixa eu olhar, eu tenho uma família, eu tenho coisas que eu tenho minha vida, eu tenho minha integridade para cuidar. Isso é muito importante. Sexta, cooperação. Neemias cultivou a cooperação entre o povo a todo instante. Ele interrompeu a prática de usura e criou uma união entre os magistrados ricos e o povo oprimido. Ele também reuniu o povo e alimentou com seus próprios recursos. Sem cooperação, o muro não teria sido erguido. O fato de o muro ter ficado pronto em 52 dias é um testemunho do trabalho em grupo que Neemias fomentou entre o povo. Cooperação. Nem todo mundo na construção do muro é carpinteiro, nem todo mundo é armador, nem todo mundo é servente, nem todo mundo é arquiteto, nem todo mundo é engenheiro.
eles precisavam cooperar. Nem todo mundo era carpinteiro para montar as formas, para fazer as coisas. Então, uma pessoa que faz tudo, na verdade, ela não faz nada. Pelo menos não faz nada direito. E o que Neemias faz? Ele chama as pessoas para cooperarem. Um fazia uma coisa, outro fazia outra, e no final a obra estava sendo feita. Você precisa aprender a trabalhar em equipe. Deixar às vezes ser egoísta, deixar às vezes ser cabeça dura e entender que Deus te deu uma habilidade importante, mas Deus deu outra habilidade também importante para o outro. E aí você precisa juntar forças, cooperar. Duas coisas dentro de cooperar. Você precisa aprender a cooperar e você precisa aprender a receber a cooperação do outro, porque senão o trabalho não vai ser feito. 120 anos o muro destruído, 52 dias o muro foi reconstruído e estavam as portas nos lugares. É Deus maravilhoso agindo mesmo. 7º ponto aqui para a gente finalizar: comemoração. Depois de o muro estar terminado, Neemias ajudou o povo na comemoração. Organizou corais que cantassem ações de graças, uma grande festa foi preparada e o livro da lei foi lido. Quando Esdras acabou a leitura e o povo chorou, Neemias lhe diz: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, versículo 10. Até o próprio relato escrito de Neemias sobre a reconstrução do muro é uma comemoração e um encorajamento para aqueles que participaram desta obra tão poderosa. Nenhuma grande tarefa é realizada sem que haja pessoas para concretizá-la e um líder para conduzi-la. Quando há convergência de oportunidades num dado momento, a necessidade das pessoas, os propósitos do líder e o chamado de Deus tornam até mesmo o impossível possível, tornam até o impossível realidade. Então, o que eu quero finalizar aqui com você? Comemoração, felicidade. Aqui na igreja, todo ano, nós fazemos o aniversário da igreja, nós comemoramos. Presta atenção. O aniversário de uma estrutura, de um CNPJ, parece meio sem sentido, mas na verdade nós estamos marcando na mente, na história, na cabeça das pessoas a alegria de termos vencido mais um ano. Isso é importante, comemorar as vitórias, que sejam elas pequenas, que sejam elas grandes, que sejam comemorações simples, que sejam de forma mais cara, mas o importante é comemorar. O importante é comemorar. Presta atenção aqui, ó. Nenhuma grande tarefa realizada sem que haja pessoas para concretizá-la e um líder para conduzi-las. Sem liderança nós não vamos muito longe. Pergunta para reflexão: que pessoas você está arregimentando para a sua jornada de liderança? Você está arregimentando pessoas para a jornada de liderança? Pense bem nisso. Deus abençoe seu restinho de semana, né? Hoje, lançando certo, deve ser quinta-feira. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Que a graça de Deus e o Espírito Santo e o Senhor Jesus possam estar tocando na sua vida. Até amanhã, no nosso quinto dia. Deus abençoe.